dia, amada igreja, e a todos que nos assistem. Estamos nesse momento iniciando nosso culto, o qual iremos exaltar o nome do Senhor Deus. Que Deus abençoe este momento, que a todos venha no coração, desejo, alegria, por estar novamente aqui. Neste dia que o Senhor nos abençoe, para engrandecer o seu nome. E iremos iniciar, irmãos, engrandecendo o nosso nome, nosso Deus, com louvor seja engrandecido. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Glórias a Deus, amada igreja. E vamos dar continuidade à leitura do livro de Daniel, no capítulo 5. Sim, irmãos. Vamos continuar a leitura do livro de Daniel, capítulo 5. Amém. Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro
que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou, em voz alta, que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e os seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos nos dias de teu pai. Se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, ao quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltesazar, tu és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Ele te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso,
deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de prata, que não veem, nem ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achaste em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém? Pastor Luiz vai passar alguns procedimentos para os irmãos. Bom dia. Um aviso para que vocês se preparem. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. Então, era para ter sido na quarta-feira, mas não foi possível. Então, se você não estava preparado até agora, mas é rápido, até o fim da pregação, nós vamos fazer a celebração depois da pregação. Você pode preparar o seu pão e o fruto da videira, colocar aí perto de você. Ainda há tempo para isso, se você ainda não se preparou. Se você se preparou, amém. Então, fique aguardando a celebração, tá bom? Então, é isso que eu queria avisar para aqueles que ainda não se prepararam, mas podem fazê-lo agora. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. Era para termos feito na quarta-feira, né? Então, é isso. Irmão, pode chegar, continuar. Daqui a pouco nós teremos a pregação, né? Amém. Continuando exaltando o nome do nosso Deus, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glórias a Deus.
Eu creio. Eu creio que para Deus tudo é possível. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. Amém. Glórias a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro a Deus, o seu gozo inunda o meu ser. Quando eu adoro a Deus, Ele veio em minha vida num dia especial, tocou meu coração por outro coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Podes adorar a Deus. Podes adorar a
a Deus, pode invocar seu nome, podes adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Glórias a Deus, igreja. Agora vamos dar início à pregação da palavra do nosso amado Todo-Poderoso. Pastor Luiz. Muito bem, bom dia mais uma vez. Vamos agora para o devocional, pregação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos. Querido Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos o Teu nome agora para ser com as nossas mentes, o nosso coração, e que nós possamos gravar, Senhor, na nossa mente, no coração, aquilo que o Senhor tem reservado nessa manhã, e nos ajuda a uma boa compreensão desse assunto que vamos trazer aqui como devocional, guardar no coração a mensagem do Senhor nessa manhã. Seja com a tua igreja, seja com todos que estão participando dessa celebração, em nome de Cristo. Amém. Eu quis começar a pregação com esse versículo para fazer-nos lembrar o propósito central da vinda de Cristo, do Filho de Deus à Terra, que como o versículo aqui está falando, aqui o contexto é a história de Zaqueu e como ele chegou ao encontro com Cristo e a Cristo visita-o, e no versículo 9 aqui ele diz, então Jesus lhe disse, ouve
houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E o propósito de Cristo certamente não podia ser outro, mas resgatar os seus, resgatar os eleitos, trazer salvação, a cura da alma e do espírito, obviamente lembrando que até o corpo também será resgatado. Aliás, o ser humano por inteiro é corrupto, corpo, alma e espírito, está morto nos seus delitos e pecados, afastado de Deus, separado do Deus Todo-Poderoso. Mas em Cristo, corpo, alma e espírito se encontram com o Senhor. De uma forma imediata, poderíamos falar no espírito e na alma, não é? O corpo, quando morre fisicamente, vai aguardar a ressurreição, mas a alma e o espírito vão se encontrar com o Senhor, aguardando exatamente essa primeira etapa da ressurreição, que é quando a igreja será arrebatada, né? A ressurreição dos corpos tem também várias etapas, e eu diria a segunda etapa da ressurreição, né? Da primeira ressurreição, é a ressurreição da igreja, dos corpos dos crentes. Porque o primeiro a ser ressuscitado com o corpo glorificado, vocês já sabem, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? 1 Coríntios capítulo 15 nos lembra isso. E ele está à destra de Deus hoje, com o corpo glorificado, eterno. E nós também assim conosco se fará, não é? Mas estou lembrando isso para considerar nessa pregação a lembrança daquilo que nós já algumas vezes já fizemos aqui, mas como a Bíblia é repetitiva, eu quis trazer esse assunto novamente aqui de uma forma rápida, eu diria, porque, fazendo parênteses, nós vamos tratar desse assunto no Instituto Teológico Batista, quando nós formos considerar o pentecostalismo, o neopentecostalismo. Nós vamos ver de uma maneira particular lá este assunto. Mas o assunto aqui é cura, né? O dom de curas. As igrejas pentecostais ou neopentecostais chamamos de carismáticos, e o dom de curas. Certamente, como já me referi, o propósito central do Senhor é a cura da alma, ou o reencontro do ser humano com Cristo, com Deus por meio de Cristo, e não simplesmente a cura temporária do corpo, porque Deus faz, nós vamos ver isso aqui ao longo dessa pregação, e Deus faz, poderá fazer, é o Deus de hoje, de ontem, de hoje, e o será de todo o sempre. Mas o propósito central de Cristo, de Deus, não é esse, de estar resolvendo os problemas terrenos, seja eles quais forem, desde a cura física ou material, seja o que for. Deus é tão bom que assim o faz. Mas quero lembrar aqui as origens das doenças, né? Nós sabemos que pelo menos nós temos pelo menos 4 origens das doenças. Por que é que as doenças se manifestam? Por que é que temos doenças? E nós estamos vivendo um tempo que certamente é apropriado lembrar disso, né? Porque a Covid-19 hoje se alastrando pelo mundo inteiro, né? Então eu queria ver rapidamente isso, lembrar essas origens, e que realmente Deus não está tão preocupado na cura física, e sim na cura divina. Então, por que que as doenças existem? Existe na Bíblia, como eu já falei, pelo menos 4 razões que Deus permite as doenças, ou porque as doenças se originam. A primeira delas, abra sua Bíblia em João capítulo 11. A ocasião aqui é muito conhecida, né? João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11.
E o episódio aqui é da ressurreição de Lázaro. Deus, Cristo, o ressuscita dentre os mortos. Tá? Mas no versículo 4, João capítulo 11, versículo 4, diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus, a notícia de que Lázaro estava enfermo, né? Versículo 3 até diz isso, né? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer, pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aí no versículo 4, Jesus Cristo responde: ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, certamente, aí o texto diz, né, Lázaro tinha uma doença, tinha uma enfermidade, e ele até chegou à morte física, né? E é interessante que Jesus Cristo diz aqui, essa enfermidade não é para a morte, ou para a separação de Deus, né, eterna. Existem 3 tipos de morte, você sabe, né? Morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física, você conhece? A morte espiritual, a palavra morte significa separação. Então a morte física é a separação do corpo, da alma e do espírito. A morte espiritual é a separação de Deus. E a morte eterna é quando a pessoa morre fisicamente e ela não tem aceitado a Cristo, não se reconcilia com Deus. Então esse estado de separação que o ser humano já nasce assim, né, afastado de Deus, vai permanecer eternamente. Chamamos de morte eterna, é a separação eterna. É quando não aceita Cristo como Salvador, né, e não se reconcilia com Deus. Então Cristo está dizendo aqui: olha, essa morte é para a glória do Pai, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então o primeiro motivo que nós podemos identificar aqui, pelo qual as doenças podem vir, como no caso de Lázaro, era para a glória de Deus. A morte pode ser para a glória de Deus. Que interessante, né? As pessoas pensam na morte, talvez não tenha pensado até hoje, você que está me vendo aqui, ouvindo, de que a morte, eu tenho falado disso aqui, né? De que a morte, a vida glorifica a Deus, mas a morte também glorifica ao nosso Deus. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual as doenças podem chegar na minha vida ou na sua vida é para nos conservar humildes. 2 Coríntios é o texto agora, né? Vamos ver lá, 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9. E para que não me ensoberbecesse, aqui também é muito conhecido, não é a ocasião aqui de Paulo, quando é levado ao terceiro céu, e a ter revelações maravilhosas. E no versículo 7 diz: e para que não me ensoberbecesse, por causa das revelações, né, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me bofetear, a fim de que não me exalte. Eu não vou ler o texto todo, é capítulo 12, 7 a 10, a 9, né? Então, um motivo pelo qual, o segundo motivo pelo qual uma doença pode vir na minha vida, na sua vida, é para conservar você, assim como Paulo aqui, humilde. Certamente o orgulho é um dos piores pecados, se não o principal, né? É o ensoberbecimento, porque tem uma determinada condição, porque tem dinheiro, porque tem autoridade, porque tem poder, ou porque pensa que é melhor do que os outros. Às vezes é bem humilde financeiramente, né? É pobre, mas existem pobres soberbos. Quando a gente fala de soberbo, a gente fica imaginando que só os ricos são, né? Mas não é. Eles também. Mas
existem pobres soberbos que pensam que são melhores que outros, né? Se isso chegar a acontecer na sua vida, então pode ser, né? Cada um vai analisar o seu coração, que você precise se humilhar, que nós precisamos nos humilhar. Então, o segundo motivo pelo qual razões, né, pelos quais Deus permite a doença é para nos conservar humildes. O exemplo aqui foi o apóstolo Paulo, né? O Paulo era um homem difícil, né, antes de se converter. Você queria até orgulhoso também pela condição que ele tinha. Nós não vamos lá relembrar isso, né? Quem era o apóstolo Paulo? Judeu dos judeus, fariseu. Passou um aqui que precisava de humildade aqui com a moto. Meu Deus. Então, o apóstolo Paulo era realmente humanamente era alguém que podia, e ele certamente se orgulhava, né? Podia se orgulhar. E Deus sabia disso, então colocou algo na vida dele aqui, chama espinho, na carne, nós não sabemos exatamente o que é, mas era algo que machucava demais ele. Nós não vamos considerar isso aqui agora. Para todas as vezes que o orgulho subir a cabeça, vamos dizer assim, né? Aí o espinho machucava, para ele entender, para nós entendermos, e pode acontecer com você, né? Também, conosco. Para a gente entender que existe um Deus, que nós somos iguais, que nós devemos nos humilhar. Deus pode trazer doença a nós por causa de orgulho, para nos conservar humildes. Uma terceira razão é por causa das fraquezas físicas, né? 1 Timóteo capítulo 5, vamos ver esse texto aqui. 1 Timóteo capítulo 5. Aqui a carta de Paulo ao servo Timóteo, ao seu filho na fé, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23 é o texto. 1 Timóteo 5, 23. Diz assim: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Interessante, né? Nós estamos tratando aqui de dom de cura, ou de cura, não é? Pensando na possibilidade desse dom ainda existir. Nós já não acreditamos nisso, né? Dom de cura hoje, nós somos parentes aqui, né? Temos cessacionistas, que são nós, e tem os continuistas, né? Os continuistas é que creem que os dons de revelação, cura e língua ainda continuam. E nós provamos pelas Sagradas Escrituras que não. Os cessacionistas somos nós, os conservadores, que acreditamos que esses três dons não continuam e não são para a igreja hoje, incluindo aqui o dom de cura. E é interessante que, no caso aqui de Timóteo, era um homem que já vivia naquela época, 2000 anos atrás, e o versículo aqui diz que ele tinha frequentes enfermidades. Que não tinha ninguém perto desse homem não, com o dom para curar ele. Ou Paulo, né? Chamar para rolar, porque o homem está... Mas qual foi o conselho de Paulo aqui? É um conselho médico, né? Vamos dizer assim. Quando ele se refere a beber, não beber somente água, mas um pouco de vinho, esse vinho aqui é uma referência a uma medicação. A gente sabe que o álcool, ele pode ser benéfico, né, em determinada proporção, né? Seria o caso aqui. Mas a referência é para nós alongarmos nosso pensamento e concluirmos de que o Senhor pode usar os medicamentos e envelhece e chega a morrer.
Isso é natural. E por causa das debilidades, nesse tempo, desde o nascimento até a morte, nós somos acometidos de doenças várias, provocadas por protozoários, por bactérias, né? Por amebas, por vírus como esse que está aí. Não é especificamente para trazer glória a Deus ou para conservar o humilde em si. Eu acredito que no caso dessa pandemia se junta tudo isso, né? E eu vou já falar sobre isso. Então a terceira razão pela qual Deus permite doenças é por causa das nossas fragilidades físicas. E o texto aqui, o versículo 23 do capítulo 5 de 1 Timóteo, nos traz essa lição. O quarto e último motivo pelo qual Deus deixa razões, ou nos dá razões pelas quais Ele permite doença, é por causa do pecado em nossa vida. Pecado geral seria tudo, né? Mas por pecados específicos, né? E nós podemos discorrer muito aqui sobre isso. Basta olhar para mim e para você e reconhecermos que nós pecamos diariamente, né? Pecado é infringir a lei de Deus. Num nível ou em outro, nós infringimos. É por isso que a ceia é um momento tão importante como nós vamos fazer daqui a pouco, né? É um momento de coletivamente nós estarmos no altar de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, né? Porque todos pecaram, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E separei mais uma vez o texto lá de 1 João, vamos lá, 1 João, capítulo 1. Vamos ler um trechinho aqui, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1. Vamos ler versículo 6 a 9. E depois nós vamos ler capítulo 2, versículo 1 e 2, tá? A primeira passagem é 1 João, capítulo 1, versículo 6. E diz assim. 1 João 1 e 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Que versículo, né? Que versículo, que palavra profunda, né? Que algumas pessoas imaginam que não. Não é pecado, não, é coisinha pequena, né? Não existe para Deus. Todo pecado é separação, né? E o salário do pecado é a morte, né? Aquilo que nós merecemos, salário é aquilo que nós merecemos. Então, o salário do pecado, aquilo que nós merecemos, por causa que somos pecadores, é a separação de Deus, né? E algumas pessoas pensam, mentirinha ou uma coisinha, não é pecado, tudo é pecado, tudo separa de Deus, nos separa de Deus, né? Toda infração à lei de Deus é pecado. E o versículo diz aqui, é muito forte, né? Uma pancada no rosto dos seres humanos, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Olha, nos enganamos, né? E a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, ele repete e diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1.
Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é uma das funções dele hoje, a missão dele, trabalho dele lá, à destra de Deus, é ser nosso advogado, nosso intercessor, nosso mediador. E ele está lá advogando junto ao Pai por nós. Então, por causa de pecado em nossa vida, é porque há problemas. Eu estou falando de doença, que podem ser doenças no corpo, ou doenças na alma, ou até no espírito. E as doenças na alma, eu não vou me estender aqui, né? Mas as doenças na alma são até piores. Ou no espírito, né? E Deus pode tocar em você, não só no corpo, Ele pode tocar no corpo, mas pode tocar na alma, na sua alma e no seu espírito também, né? E aí você vai sofrer, porque a doença nos traz sofrimento, né? Então, estamos pensando aqui de uma maneira rápida o que é que origina as doenças, as razões pelas quais Deus permite as doenças. Primeiro, para trazer glória para Ele. Segundo, para nos conservar humildes. Terceiro, por causa das nossas fraquezas naturais, físicas. Quarto, por causa do pecado em nossa vida. Obviamente, lembrando, por causa do pecado em geral. E se nós pensarmos hoje, como eu já falei, na pandemia do coronavírus, nós poderíamos até englobar todas essas quatro aqui e dizer que o mundo está sofrendo e a doença que está no mundo é para trazer glória a Deus? É sim. É para conservar os humildes, as pessoas? Deus quer isso? É sim. Aprenda a lição com o que está acontecendo hoje. É por causa de fraqueza física? Também é. Esse vírus não pega todo mundo, né? Uma das coisas principais que nós temos aprendido é que quando o corpo está bem, né? Está com boa imunidade, ele pode até pegar, mas os efeitos são mínimos, né? Então, muitas pessoas adquirem o Covid-19 por causa de fraqueza do corpo, a fragilidade física, né? E claro, também pode ser por causa de pecados pessoais. Essa doença pode até se agravar em determinadas pessoas por causa de pecados não confessados. A cura, no caso, especificamente dessas quatro coisas que nós consideramos aqui, a cura no primeiro caso, né, que é trazer glória a Deus. Então a cura no primeiro caso virá quando os propósitos divinos são cumpridos. Então, se qualquer doença na minha vida é para trazer glória para Ele e o propósito foi cumprido, a doença vai acabar, né? Como foi no caso de Lázaro, ele morreu, ressuscitou, era para a glória de Deus, ele voltou à vida. Depois morreu, né? Porque é natural, né? Mas a doença cessou. Então, no caso do primeiro caso, é quando os propósitos divinos são cumpridos. A cura, no segundo caso, será substituída pela infinita graça de Deus, porque é para nos conservar humildes, né? A gente tem um coração orgulhoso, então isso pode permanecer a vida inteira. E no caso do Paulo foi assim, né? Deus conhecia o coração do apóstolo Paulo. Você vai ficar com essa doença a tua vida inteira, Paulo, porque a minha graça te basta. Você vai ficar com essa doença a tua vida inteira. Não vou curar, né? Porque é para trazer também glória ao Senhor e conservar humilde, não é? E ela é substituída pela infinita graça do Senhor. Vamos conviver, né? Agradecendo ao Senhor por isso, né? Então, no segundo caso é isso, né? No terceiro, a cura é óbvia, a cura é medicinal. Se está com problema físico, vá atrás dos médicos, né? Os médicos foram constituídos por Deus, né? Aliás, entre os evangelistas aqui, né? Tem um médico interessante, né? Como Deus
escolheu um médico, né? Lucas, privilegiadíssimo, escreveu o evangelho dele, Lucas, e o livro de Atos, dois livros do Novo Testamento, né? O médico. Então, médicos são constituídos para a glória de Deus e para providenciar cura medicinal, né? Procura o médico, vai atrás, estamos todo mundo procurando aqui, né? Vacina. Então, tem que vacinar, né? Tem que usar, vai usar, né? Mas também para a glória do Senhor, né? E no quarto caso, a cura vem, é óbvia, quando a doença vem por causa de algum pecado, o pecado vai acabar se você confessar. Que Deus não admite, não é pecado não confessado, mas se você confessa o pecado, aí vai ter punição, vai. Mas você vai ser curado. Então, a cura, nesse quarto caso aqui, é óbvia, né? É quando confessamos os nossos pecados a Deus. Amém? Deixa eu me encaminhar aqui para o final. Os dons de curas e milagres, preste bem atenção nisso. Os dons de curas e milagres autenticaram os escritos do Novo Testamento. Marcos diz isso lá no capítulo 16 do seu evangelho, nós não vamos para lá. Marcos 16, do versículo 15 em diante, tá? Você pode ler lá, você vai ver que é assim mesmo. Os dons de curas e milagres autenticaram os escritos do Novo Testamento e os seus mensageiros. Uma vez que o cânon bíblico foi completo, cânon é a lista de livros sagrados, que foi completo com o escrito do livro de Apocalipse, por volta do ano 95, entre o ano 95 e o ano 100 dessa era cristã, o Novo Testamento se fechou, a lista de livros sagrados, o cânon se fechou, Antigo com 39 e Novo com 27, fechado o cânon, foi completo, né? Então esses sinais cessaram, pois não havia mais necessidade deles. Sinais de curas, e língua também e revelação, né? Cremos, porém, que Deus ainda cura hoje? Cremos sim. Cremos que Deus ainda cura hoje segundo a sua vontade. Quando adoecemos, devemos examinar a nossa vida. Preste atenção nisso. Se está doente, examine a sua vida. Porque quem mais sabe do que você está passando é você mesmo, não é? Examine a sua vida, como vamos fazer daqui a pouco, não é? Na celebração da ceia. Examine a sua vida. Devemos examinar a nossa vida e orar, falar com Deus, procurar a ajuda de médicos, se for o caso, de médicos competentes, e permitir que Deus faça a sua vontade. Permitir sempre que Deus faça a sua vontade. O nosso desejo deve ser sempre que em saúde ou em doença ou em saúde, não importa, doença ou saúde, glorifiquemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Glorifiquemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com a vida ou seja com a morte. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento de reflexão. Muito obrigado, meu Deus, porque nós compreendemos, Senhor, e continuamos a compreender a tua santa vontade em relação a este assunto de curas. Não temos a menor dúvida que o Senhor está interessado na reconciliação da alma, do espírito contigo, e acreditamos também que um dia o corpo também ressuscitará glorioso para a eternidade com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento aqui que a tua igreja se reúne em celebração. Seja conosco, que nós possamos entender perfeitamente qual a vontade do Senhor naquilo que acontece com a nossa vida. Se há alguma doença, vamos examinar se é para a glória do Senhor, se é para nos tornar humildes, Senhor Deus, se é algo de pecado que esteja acontecendo na minha vida, se é algo natural, que nós possamos procurar os meios necessários para a cura. Muito obrigado
tudo seja feito para a honra e glória do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Nós vamos celebrar a ceia agora. Eu tinha pedido naquele momento para cada um separar aí o fruto da videira e o pão. Então abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o texto famoso aqui, né, de chave. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Meus Coríntios, capítulo 11 e versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebeis em memória de mim. A ceia é um memorial que se repete. O outro memorial, que é o batismo, é apenas uma vez, é uma celebração única. Mas a ceia não, é uma ceia, é um memorial que se repete, né? Versículo 25 diz: porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Celebramos a ceia, lembrando que Cristo fez, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Lembramos também que Cristo é presente aqui, na sua igreja, no nosso corpo, no nosso ser. E lembramos também que um dia Ele virá, como o texto diz aqui, até que Ele venha. Versículo 27 diz: por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Pois se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Então agora é a hora, vou dar 1 minuto para cada um fazer uma oração, você se examinar, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Quem é apto para participar da ceia é aqueles que são crentes, aqueles que confessam a Cristo como Salvador, não necessariamente ter sido batizado. Sempre falamos aqui porque é bom estar lembrando. Então, as duas ordenanças, batismo e ceia, é bom que estejam em harmonia. Mas isso é uma decisão sua, tá? A Bíblia não proíbe, e eu tenho que ser honesto com a palavra, né? Não proíbe você tomar ceia, não é pecado. Fala mais contundente ainda, né? Se você tomar a ceia, você se examina e resolve tomar a ceia, né? Se a ceia é do Senhor, é você e Ele, né? Mas não se batizou ainda, você não é pecado, tá? Não é pecado, tá bom? Então eu vou dar esse momento de oração, lembrando que aqueles que comem e bebem sem discernir o corpo, a ceia, ela não se explica por si só. Não é um ritual. Então, não é porque vai tomar ceia, come o pão e o fruto da videira, aí o elemento vai lhe purificar. Não é isso. É apenas um memorial, tá? E você deve fazê-lo tendo se examinado e pedindo perdão
ao seu Senhor. Porque se você não fizer isso, sinceramente, dignamente, como o texto diz aqui, você vai ser disciplinado pelo Senhor. Se você não confessou seus pecados, Deus vai lhe disciplinar. Vai tomar a ceia indignamente e pode chegar, como o texto diz, até a morte física, né? Então, 1 minuto de oração para cada um. Então, Deus abençoe a todos. Vamos pegar a Vera, você vai distribuir, e o Hélio. Você pode. Tem que ser 2 pessoas, não, Vera, aqui. Então, cada um vem pegar aqui, né? Então, a cada um de vocês, os que estão aqui, né? Então, a gente vocês podem pegar? Cada um pega aqui. Que aí a gente vai orar pelos elementos. Jorge, nós vamos cantar tudo que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança, toda Deus para nós. Tomamos posse, nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. De novo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança, toda de Deus para nós. Tomamos posse, nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito bem. Nós te pedimos bênçãos, ó Deus, por esses elementos, tanto pelos que estão aqui, quanto os que estão nessa celebração acompanhando pela internet. Abençoa, meu Deus, o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o fruto da videira, que simboliza o sangue do Senhor. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso texto aqui, só para ler, aqui versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu. Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebeis em memória
de mim. Então você que está apto para comer o pão e tomar o cálice, pode fazer agora. Nós te louvamos, ó Deus, por mais uma vez, lembrar nesse cerimonial o que Cristo fez por nós, morrendo e ressuscitando para nos dar a vida eterna, pelo que o Senhor ainda faz hoje e pelo que o Senhor ainda fará. Nós aguardamos, Senhor, ansiosamente ao encontro contigo nos ares e acreditamos, nosso bom Deus, que isso está muito próximo de acontecer. Que essa reflexão de hoje, ó Deus, nos faça pensar de quão pequenos nós somos e um vírus microscópico pode dizimar toda a humanidade. Era até possível isso, se assim fosse sua vontade. Mas como o Senhor é grande, o Senhor é bondoso e tem propósitos, então que a humanidade inteira, de uma maneira especial, a tua igreja possa entender aquilo que estamos vivendo hoje. Muito obrigado, meu Deus, por essa celebração. Honra e glória somente a Cristo, ó Deus querido, a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos encerrando a celebração. Me informa a hora aí, por favor. 9h46. 43, são 9 horas e 43 minutos. E só alguns avisos. Nós vamos ter o culto das crianças daqui a pouco, para culto infantil. Vamos dar um intervalo aí, 10 minutos ou 15, né, irmãos aqui da mídia aqui. O pessoal está preparando aqui. Nós tínhamos falado a respeito de imagens que poderiam ser colocadas entre esse culto e o culto infantil. Vai ser possível, Nácio? Então, quando nós fecharmos essa celebração, as crianças já podem ficar aí atentas, porque vai aparecer imagens, não sei se vídeos, pequenos vídeos também, ainda da primeira celebração do culto infantil e da semana passada, tá bom? Algumas imagens de algumas crianças com as atividades, tá bom? Então, nesse intervalo agora, entre o que nós acabamos a celebração e o culto infantil, essas imagens vão ficar aparecendo. E daqui a pouco, o culto infantil aqui, para a glória do Senhor, como nós temos feito nos últimos 2 domingos. Mas antes de encerrar, queria lembrar nossas programações, tá? Estamos pensando em reabertura. Eu não lembro, parece que o governador, alguém podia me dar uma informação aqui, vocês que estão aqui. Continua do mesmo jeito. Então, pelo decreto anterior, era 10%, aliás, é 10%. Então, aqueles que querem vir para o curso de oração quarta-feira, ou para domingo que vem, então você fala comigo, a gente vai permitir que venha pouca gente aqui, e a gente quer controlar. Mas se você quiser vir, fala comigo, coloca no grupo, e você pode vir assistir a celebração aqui domingo pela manhã, ou na quarta-feira, no culto de oração à noite, a partir das 19 horas, tá bom? Aqui hoje, pela minha contagem rápida aqui, né, tem 4, 5, 6, 7, tem 8 pessoas aqui, né? Mas pelo menos 15 ou 20 pessoas dá para chegar aqui para assistir a celebração, e vamos continuar assim até que comecemos a voltar à normalidade, tá bom? Então, quarta-feira o culto de oração, e na sexta-feira nós temos o ITB. Eu vou retornar com religiões, seitas e heresias. Sexta-feira passada o pastor Lideni iniciou o curso de eclesiologia, e nós vamos ficar alternando, né? Então, sexta-feira, o ITB, às 19 horas aqui, tá bom? A mocidade se reuniu ontem, também um grupo pequeno, tinha umas 8 jovens aqui.
quem sabe no próximo sábado tenha mais, né? A Bia, a Esté podem vir, né, no sábado que vem. Então, mas foi muito bom, louvar a Deus pela esse reencontro aqui com os nossos jovens, né? Foi maravilhoso ontem. E sábado vai continuar, só que sábado, a gente fez ontem às 17 horas, e sábado nós vamos fazer às 16, a mocidade, tá? A mocidade vai ser às 16 horas, porque a gente quer, os meninos me pediram um tempo para voltarem para casa e se preparar para a transmissão do culto da UMOB. A partir das 6h30, das 18h30, vai ter um culto da UMOB que vai ser transmitido, né? Então, sábado, 16 horas, a mocidade aqui. E domingo, 8h30, celebração aqui, como nós estamos fazendo hoje, e junto com o culto com as crianças, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos fechar a transmissão agora. E como eu já falei, 10 ou 15 minutos no máximo, nós vamos entrar com o culto infantil. Amém? Um abraço a todos e até qualquer hora. Prazer estar falando com todos vocês. Nós queremos deixar algumas palavras aqui. Se você tem sido abençoado por esse ministério aqui da Igreja Bíblica Batista de Pacatuba, através das transmissões via Facebook, YouTube, e tem desejo de contribuir com esse ministério, claro que há um custo em relação a isso. Precisamos e queremos melhorar os nossos equipamentos. Você vai ter a oportunidade de contribuir com esse ministério, o nosso ministério de multimídia, aqui da Igreja Bíblica de Pacatuba, fazendo a sua doação através do QR Code que está aí na imagem, do PicPay. Então será uma satisfação. Vamos estar aqui orando sempre por aqueles que contribuem com a obra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Cristo.